Estado laico. Antes de iniciarmos e darmos a palavra ao Érico, eu gostaria de agradecer pela escolha como orientadora. Na verdade, foi uma escolha como imposição, uma discussão como orientadora, mas foi um prazer orientá-lo, ser um aluno aplicado, ser muito educado, uma pessoa efetivamente que a gente vai ter aí muitos métodos aí, a gente vai colher muitos frutos desse rapaz aí que está apresentando a monografia dele hoje. Agradeço a presença do professor Rodrigo Couto, do professor Wender, que estão presentes na banca, e eu dou aí a você 15 minutos para que você fale, 5 para as suas conclusões, caso haja necessidade. Se porventura você extrapolar um pouco o tempo, eu vou fazer para você um sinal para que você conclua e finalize a apresentação do seu tema. Tá? Boa sorte para você, sucesso. Boa noite, senhores. Bom, vamos aqui a influência religiosa do Estado brasileiro. Inicialmente, vai ressaltar que a escolha do tema, além de ser algo que era do meu convívio, que é a questão religiosa, e também o interesse pela matéria de constitucional, iniciei primeiramente imaginando o motivo pelo qual o Brasil não seria um país cristão por conta da minha profissão de fé. Bem, como eu não poderia simplesmente abrir a justificativa de um TCC por conta disso, fui estudar mais a fundo e descobrimos também que o Estado ele se formou por influências religiosas. Hoje nós temos a moralidade do Estado, a ética do Estado se formou também por conta da moralidade religiosa. E isso está tão intrínseco dentro de um e do outro, que hoje a gente não consegue saber aonde começou essa influência, aonde começa um e onde termina o outro. Verificamos também a injustiça cometida aos religiosos não católicos ou sem religião, por conta da questão do Estado ser laico, proferir, se autoconfessar laico, e mesmo assim ainda manter alguns feriados religiosos, feriados esses católicos, o que faz com que outros religiosos sintam-se, no mínimo, agredidos, ao ter que guardar também aquele dia de devoção, de não poder trabalhar ou de simplesmente não poder abrir o seu comércio, o que também já entra dentro da questão do prejuízo econômico do setor comercial, onde os empresários, por mais ateus que sejam, eles têm que pagar tributos trabalhistas, enfim, são acometidos de algumas cargas tributárias se eles quiserem abrir o seu comércio no dia de feriado, por exemplo. E temos também a questão da limitação científica, por conta do problema da moralidade religiosa também, onde nós temos alguns assuntos polêmicos. Por um exemplo, estudos científicos com células-tronco, aonde inicia-se a vida, aonde está ali a ética do ser humano, abortos de anencefalo, o que hoje nós temos também por conta dessa influência religiosa. Berondin define religião como um conjunto de conhecimentos, de ações e de estruturas com que o homem exprime reconhecimento, dependência, veneração em relação ao sagrado. A religião é algo que é de personalidade intrínseca do ser humano. Por mais que algumas religiões expressem dizer que animais adoram a Deus, ou de qualquer outra forma, ou queiram até mesmo que o Estado, que é uma pessoa jurídica, confessem algum tipo de religião, a religião é algo que é personalizado, da persona humana. Nenhum outro ser pode dizer que ele adora tal Deus ou profere tal religião, a não ser o homem. E a religião é a forma como o homem se define dentro do mundo, como Criador.
o Estado, existiram vários tipos de Estado. E o Estado brasileiro adotou a forma desassociada da religião. Mas nem sempre foi assim. A primeira Constituição brasileira, de 1824, ela declarava como religião oficial a religião católica, onde ali a influência da Igreja era tamanha sobre o Estado e do Estado sobre a religião, que o príncipe regente, na época do Pedro I, ele tinha autonomia para escolher bispos dentro da Igreja Católica, e a Igreja Católica também tinha influência de ter, dentro da sua estrutura, ele tinha regras aonde o próprio imperador colocava suas regras. Ele ditava regras dentro da religião. E a religião, em contrapartida, também delimitava conceitos éticos para o Estado. A partir de 1891, com a ajuda de Rui Barbosa, os conselhos de Rui Barbosa, a partir de 1891 já foi retirado essa influência. O Brasil já começou a ser um Estado laico, desassociado da religião. Dessa forma, foi retirado do patroato. O patroato era justamente isso, que era o imperador, ele escolhia os bispos, escolhia a ser bispos pessoas que poderiam estar dentro do clérigo. E retirou o beneplácito régio. O beneplácito régio nada mais era do que a influência das regras em que o imperador decretava as regras dentro da estrutura da igreja. Mas somente a partir de 1991 a 1988, o Brasil continua a ser laico, porém, a única diferença que tinha é que algumas vezes era citado que cria-se em Deus, sobre a proteção de Deus, sobre a orientação de Deus. Na verdade, era um Estado laico, mas que ainda assim confessava uma fé. 1988, temos no preâmbulo da Constituição Federal a menção sobre a proteção de Deus, que foi a forma como a Assembleia Constituinte se reuniu para poder criar a Constituição de 1988. Segundo o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, veda o vínculo da União dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios com cultos religiosos, e o inciso 3º ainda completa, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Como bem me orientou Caroline, não podemos dizer que é inconstitucional tal atitude do Estado, que ainda não temos nenhum julgado dizendo que é. Não temos a decisão do STF. Por isso nós temos essa aparência de inconstitucionalidade. Algo que nos dá uma certa dúvida. Porque como que o Estado, que na sua própria Constituição, no preâmbulo dela, diz crer em Deus, sobre a proteção de Deus, e já no inciso 19 já diz da laicidade do Estado. Então nós temos essa conflito de princípios. Bastos e Meyer define a laicidade do Brasil como a seguinte forma: o nosso país, no tocante à organização religiosa, adotou um modelo de separação entre igreja e Estado. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não confessional. Isto significa que ele se mantém indiferente às diversas igrejas que podem livremente constituir-se para que o direito preste a sua ajuda pelo conferimento do recurso à personalidade jurídica. Com essas palavras de Bastos e Meyer, conseguimos compreender que, na verdade, não é que o Estado é contrário à religião. Ele a aceita. Mas simplesmente não cabe no Estado tomar uma posição por conta de que o Estado democrático é o Estado que governa a todos, não a maioria e não a minoria.
não podendo se deter nessas peculiaridades da religião, porque isso é algo personalíssimo do ser humano. E o Estado é uma entidade de personalidade jurídica. Não podemos confessar tal fé. Verificamos então que a moral religiosa foi muito importante dentro da formação ideológica do Estado. Porém, vemos essa limitação quando nós tratamos de questões mais acirradas, como a questão do casamento homoafetivo. Quando nós nos deparamos com as considerações sobre a vida do ser humano, o que é ético, o que você pode pesquisar para poder salvar vidas. Até tempos atrás tínhamos ainda como crime o adultério. Crime esse que só foi colocado dentro do sistema penal por conta da moralidade religiosa. A expressão de fé é pessoal e não pode se submeter a mais ninguém além daquele que o confessa. Como até mesmo as próprias religiões o determinam, não é possível você ser salvo sem você confessar aquela fé. E o dirigente do Estado nada mais é que um representante, não o Estado. Não podendo assim submeter a tal confissão de fé. Com a evolução do Estado, nós conseguimos compreender que realmente é benéfico para o Estado se desassociar da religião. Inicialmente comecei imaginando que seria benéfico para o Estado confessar uma religião, mas estudando, consegui entender que a diferenciação, a desassociação faz com que o Estado possa evoluir. E o Estado tem deixado também a religião evoluir, dentre todos os seus segmentos. E agora chegou a hora também da religião deixar o Estado evoluir e crescer por si, sem esse pragmatismo e essa intenção religiosa dentro da humanidade, permitindo com que o avanço científico permaneça e que possam confessar a sua fé tranquilamente, sem ser de alguma forma obrigados pelo Estado. Parabéns pela sua apresentação. Eu faço parte do professor Gil também, do constitucional, eu sei que é algumas perguntas a gente fazer. Eu estudei, sou professor de funcional 2 aqui na nossa instituição, e meu mestrado estou terminando em funcional também. Então, não digo perguntas, primeiro eu consegui entender o seu problema, a sua problemática. Você acredita que o Estado brasileiro, o que você desprovava na sua monografia? O Estado brasileiro ele ainda é ligado à religião, é isso? Exatamente. O Estado brasileiro ele ainda tem alguma dificuldade, por conta de toda a história da parceria do Estado e a Igreja, ele ainda tem dificuldades em falar sobre questões que são mais polêmicas. Questões essas que em qualquer outro país poderiam ser tratadas de uma forma mais simples, como a questão das células tronco, né? Que nós vemos que é um avanço muito grande para o ser humano, da descoberta e da cura de vários tipos de doenças, e hoje nós nos atemos a tipos de questões que são meramente morais, religiosas, apesar de já ter sido julgado, né, de já ter sido pacificado esse assunto. Mas a questão mais influente hoje nós temos é a questão do casamento homossexual. Mas eu acredito que isso, assim, o Estado, por mais lá que ele esteja, ele deve proteger as religiões dos seus cidadãos. Né? E é isso que eu vejo hoje, por exemplo, com
decisão da ADIM 457, que é a ADIM sobre a união afetiva, o Estado ele se separou da religião. Porque um dos dogmas da religião católica, justamente, é o casamento heterossexual. E com essa decisão, que inclusive foi chamado como amicus curiae, né, desse processo, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que foi veementemente contra essa união, o STF realmente consagrou que o Estado brasileiro é laico e que nenhuma decisão pode ser tomada baseada na religião. E olha só, teve um juiz, se não me engano foi em Goiânia, em Goiás, que ele não respeitou essa decisão e ele está sendo passivo até de perder o seu cargo, né, ser aposentado profissionalmente. Por quê? Porque o belo dia ele acordou e falou, não, eu vou anular todas as uniões homoafetivas que foram feitas depois da ADIM 457 acabou. Aí que ele foi dar uma entrevista e falou, não, eu faço isso porque eu sou evangélico. Então ele pegou duas vezes. A primeira porque a inércia da jurisdição, eu não poderia ter feito isso. E dois, porque eu vou tudo religioso aonde o Estado é laico. Então eu acredito, penso eu, que o Estado ele é laico, mas ele deve proteger as religiões. Essa questão dos feriados, eu concordo contigo, mas isso é uma herança. Isso é uma herança que já vem sendo feito há anos e anos, e que a Constituição Nova só veio assumir essa herança. E tanto ela está fazendo isso, respeitando as Constituições, e tem uma lei, a Lei 12.623, desse ano, que ela criou o Dia Nacional do Aniversário do Buda. Para quê? Para poder respeitar, né, a religião dos budistas. Olha que interessante. Então, eu acredito que o Estado ele é laico, mas ele deve respeitar as religiões. É por isso que nós temos esses feriados. Somente esse mundial tem feriado. Mas isso é uma herança que nós temos há algum tempo. É por isso que eu discordo de você. Eu acredito que o Estado seja laico. Ele não tem vinculação nenhuma do que a presidente, quando ela chegou no Palácio do Planalto, no seu gabinete, ela tirou o Cristo, né? E todo mundo pensou, presidente do cabelo. Não, ela tirou justamente por quê? Porque o Estado é laico, ela não poderia, ela, como presidente, ter aquele Cristo ali. Mas eu concordo com ela. Então, discordo de você um pouco dessa questão da dúvida sobre a laicidade do Estado, porque, por mais laico que ele seja, ele deve respeitar as religiões, deve protegê-las. Tanto é que até na parte tributária, assim, no artigo 156b, diz que você não poderá instituir tributos ou impostos contra tempos de qualquer culto, justamente para evitar uma segregação de qualquer tipo de religião. Não, de qualquer forma, porque as minhas considerações sobre esse fruto boa do trabalho, confesso que não tive tempo de ler inteiro, acabei de receber, mas assim, tem que ir por isso mesmo. Eu acredito que sua monografia, o seu tema, ele é muito audaz, porque não é todo mundo que fez um tema desse. É um tema complexo, você está de parabéns. Tá certo, Eric? Obrigado, professor. Bom, inicialmente quero parabenizar o acadêmico, como o professor falou, um tema audacioso, e uma das coisas que me traz satisfação é justamente perceber que ao menos alguns acadêmicos ainda se aventuram em temas realmente de cunho científico, né? Então, como já falei em outras bancas, é extremamente frustrante quando o acadêmico, por exemplo, vem falar sobre um inquérito policial, coisa que não vai acrescentar nada à comunidade acadêmica e talvez nem a vida do próprio acadêmico. Então, a gente se depara com temas de relevância para a discussão jurídica, acadêmica mesmo, a gente fica bastante satisfeito. Então, eu já parabenizo não só pela escolha do tempo, como pela apresentação do senhor Cotelho. Eu discordo em alguns pontos do professor Rodrigo, mas eu falei assim em outra situação. Mas eu vejo o seguinte, que isso, como você falou mesmo, a sua intenção, em razão do tempo que você escolheu era falar sobre essa influência religiosa sobre o Estado brasileiro, eu creio que o fator histórico do seu trabalho tem ficado um pouco comprometido. Você poderia ter falado sobre justamente essa evolução do Estado brasileiro, né, do Império, da época da monarquia, república, enfim, todos os aspectos evolutivos do Estado brasileiro, né, e justamente fazendo um parâmetro em razão da influência religiosa nesse aspecto. Acho que
faltou isso no seu trabalho para ele ficar mais rico. Mas eu gostaria, você explicou, mas eu não creio que você tenha conseguido definir, né, com maior clareza, não tenho no seu trabalho, mas você na sua explanação. Eu gostaria simplesmente que você definisse aí o que é um Estado laico na acepção jurídica da palavra. O Estado laico é um Estado que não professa nenhuma fé por questão de respeito das demais. Estado laico é aquele Estado que ele vai se preocupar em gerenciar os seus indivíduos da forma como cidadãos. Então a expressão de fé de cada um deles não vai influenciar nas atitudes do Estado. Porque o Estado não é que ele não vá contra as religiões, mas ele simplesmente ele não pode se ater a detalhes religiosos. Bom, você estava ainda abordagem, falando sobre os feriados nacionais, né? Mas eu creio que exista um fundamento jurídico, né, com base na própria Constituição Federal, que justifique aí a implementação, mas essa institucionalização de feriados nacionais santos no Brasil. Eu gostaria que você dissesse qual é a fundamentação legal que você encontra para justificar esses feriados nacionais santos. A fundamentação realmente está na Constituição Federal. Eu não vou saber dizer o artigo, ele vai estar. Qual é o aspecto legal, o que visa consagrar aí esse feriado nacional? Sim, ele visa dar a liberdade para os estados e os municípios instituírem esses feriados com uma questão comemorativa. Realmente fica a questão mais recente de que essa institucionalização, na verdade, já não é mais uma questão religiosa, mas cultural. Bom, o último questionamento que eu faço, justamente entrando nessa coisa que você me pergunta, é o seguinte: se o Brasil é um Estado laico, né, e nesse sentido, até por força da própria Constituição, não olha para ela, se atrela a nenhuma manifestação religiosa nesse sentido, né? As inscrições que nós encontramos nas notas de dinheiro, no sentido de Deus seja louvado, não seria aí uma ilegalidade, até uma inconstitucionalidade em razão justamente do Brasil ser um Estado laico? Então, inconstitucionalidade não é, porque ainda não há a classificação do termo. Mas ele tem a aparência, sim, de constitucionalidade. Mas segue como a questão da liberdade religiosa, a questão da mesma citação do preâmbulo. Fica como uma meia-culpa. Nós somos laicos, mas nós ainda acreditamos em Deus. Tá, as considerações que eu vou fazer em relação ao seu trabalho é justamente sobre esse aspecto, que, na verdade, quando se tem aí a institucionalização de feriados santos, né, o fato mesmo das inscrições aí nas notas de dinheiro, né, não entendo a questão da religiosidade, né, creio que até a questão do Cristo na sala da presidência, no meu ponto de vista, onde eu discordo do professor Rodrigo, que não está sendo feito aí, não está remetendo justamente aí a apenas uma questão do Estado como Estado laico, mas uma questão cultural. A questão mesmo da inscrição Deus seja louvado nas notas de dinheiro,
é uma questão histórica da moeda brasileira, então por isso que ela existe. Assim, eu não acredito que os feriados santos tenham a mesma situação, e na verdade, quando eu vejo o Brasil como um Estado laico, eu não vejo ele justamente como um Estado em que não, justamente pela liberdade, pelo princípio da liberdade, que ele não possa ter uma manifestação religiosa, pelo contrário, né? Ele permite a congregação dessas diversas manifestações religiosas, né? Então, não creio que seja inconstitucional, essa foi a minha pergunta, justamente por uma questão cultural e não religiosa. Uma pergunta. Bom, vamos lá. Quando eu e o Eric nós definimos assim, tentar atingir um pouco o tema de uma forma um pouco mais enxuta, isso complica muito quando se fala de influências religiosas do Estado laico. Porque aí a gente pode falar de guarda sabática, e a gente pode falar de feriado religioso, a gente pode falar de bandeirismo, a gente pode falar de uma infinidade de situações que influenciam efetivamente a religião do Estado laico. Eu acredito no Estado laico modelo francês. A partir da Revolução Francesa, que foi a primeira grande revolução, distanciou o Estado da Igreja, que não foi os moldes que a Revolução Americana e a Inglesa tiveram, porque foram bem ligadas ao protestantismo, foi a Revolução que definiu a ruptura do Estado com a Igreja em coisas diversas. Então lá, o Estado, vamos colocar assim, é proibido de professar fé. Não é proibido, mas ele não o faz. No Brasil, em nome da história, nós temos aí efetivamente uma história católica, né, em razão da colonização, extremo, né, do país jovem, essas influências permanecem. E na minha concepção, nós não somos um Estado efetivamente laico. Se você buscar a concepção correta da palavra, ou seja, não professar a fé por parte do Estado. Agora, o que o Estado faz? O Estado protege todas as religiões, entre aspas, de maneira igualitária. Porque os feriados religiosos, apesar de são sempre católicos. As praças inauguradas são sempre de sacerdotes católicos. Os monumentos são católicos. Os adornos sacros nos ambientes públicos são católicos. Então, isso é uma influência religiosa do nosso Estado brasileiro. Não podemos negar, né? Então, em razão disso, que eu justifico a escolha do tema do ERP, porque a gente, embora nós dissemos aqui, a Constituição apregou ser o Estado laico, mas efetivamente, na minha humilde opinião, não somos. E aí isso gera até uma questão bem interessante, que a Associação Brasileira dos Ateus, tá, buscou recurso judicial na tentativa de transformar em constitucional aquele artigo que o senhor citou, do 156 da imunidade constitucional, dizendo, peraí, imunidade constitucional é uma questão objetiva. Se alguém tem imunidade, alguém está pagando mais. Então, eu que sou ateu, automaticamente estou pagando mais. Né? E em razão de todas essas questões que até me justificam o PROCON me orientando, porque nos poucos momentos que a gente teve para conversar, nos momentos de orientação monográfica, em razão de eu estar dando aula, eles estavam esperando, bem complicado, e a gente não conseguiu aí, talvez, aos nossos professores, definir e fechar bem esse tema. A minha pergunta para ele, na verdade, é se você entende que o Estado laico é aquele que pode professar a fé independentemente de qual seja, porque o Estado é laico, ou o Estado segue ser de professar fé ou qualquer tipo de manifestação exatamente porque ele é laico. Então, qual é a sua opinião sobre a laicidade? Porque nós temos uma questão que caiu numa prova da OAB, segunda fase constitucional, e perguntar exatamente isso para o candidato. Adornos sacros em ambientes públicos fere ou não o Estado laico? É a pergunta que eu te faço. Adornos sacros em ambientes públicos fere ou não fere o Estado laico? Então, qual é a sua concepção do Estado laico? Inicialmente,
Seria eu que o Estado confessasse uma fé que se fosse a mim. Porém, acredito que o Estado deve se abster. Deve se abster da religião, não podendo professar de forma alguma. Fere sim. Fere o budista, fere o budista, fere todas as outras religiões que não são católicas. A sala do juiz é particular dele. Dentro da sala ele pode colocar o que ele quiser. No ambiente público, não. Não cabe crucifixo, não cabe imagem de santos, de forma alguma. Porque dentro da sala dele é a confissão de fé dele. Em ambiente público é a confissão do Estado. O Estado não pode se envolver com religião. Uma coisa que eu achei interessante também nesse ponto da sua apresentação, nem foi objeto de nenhuma conversa que nós tivemos, sobre a questão da moralidade. A moralidade ela caminha estrita ali com a religião. Eu já li em algum lugar, não me recordo onde, que a moralidade administrativa advém, na verdade, de um resquício religioso dos seus professores. Né? Então, assim, o que eu te pergunto? Você acredita que a nossa legislação sofre muitas influências religiosas até hoje? Certamente. Você tem um exemplo para dar? Bom, a forma que eu considero ser mais gritante seria realmente essa questão do casamento homoafetivo. Apesar de ser possível hoje a união homoafetiva, ainda é algo que demorou muito a ser liberado, porque não fez diferença para mais ninguém, somente para aqueles que querem se unir. Então a religião, a minha religião, não deve interferir de qualquer forma na vida do outro. E o Estado tem o poder de fazer isso. Então demorou-se muito a criar essa identidade do Estado, a compreender, a que tivesse coragem de dizer que sim, pode fazer pesquisas com células tronco, sim, pode ter o casamento homossexual, sim. A questão do aborto, você não acha que não é legalizado exatamente por causa da religião? Justamente. Existe essa questão ética do que é de quando começa a vida, o que é se é pela questão da personalidade, se não é pela questão da personalidade, eu acho que pouco importa. Há de se verificar a questão da saúde da mulher. Há de se entender isso, que é aquela mulher que está sendo o grande objeto da agressão. Então, se ela tem um filho que é anencefalo, se ela teve algum outro problema, precisou ter gerou, enfim, aquele feto, e precisa retirá-lo, é a liberdade dela. Então, a moralidade religiosa, que é onde prega a questão do que vai acontecer, qual é o grande peso disso? O grande peso é a questão vai para o céu ou não vai para o céu? É pecadora? Então, o Estado não tem que se envolver com o que é pecado. O Estado tem que se envolver com o que é ilegal, com o que é crime, com o que é legal, com o que é possível. Bom, que eu agradeço, tá? Agradeço a apresentação, sua paciência, sua tolerância com relação aos meus momentos que eu não dava para te atender. Peço desculpas às vezes que não pude te atender. E agora eu peço que vocês, por favor,